Sabadão com o Brasileirão das séries A, B e C. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos, agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão com muito futebol aqui no Bets do Dia, tá? Tem Brasileirão A, B, C, tem Clássico Campineiro, tem duelo nordestino também, importante. Vamos analisar tudo isso a partir de agora. Eu estou aqui com ele mais uma vez, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Um belíssimo sábado, tá? Vamos trazer 3 divisões do futebol brasileiro. Temos um derby campineiro na Série C. Tem duelo aí de gigantes do Nordeste na Série A. Tem gigantes do futebol brasileiro em campo. Uma coisa linda, tudo agora para analisar, para você apostador. Muito bem, vamos começar pela Série C, né? Derby, vamos subindo, né? Derby campineiro. Quem gosta de derby é o nosso diretor, né? Esse gosta, é. Sábado, 5 da tarde, ele nem ouviu, graças a Deus. Moisés Lucarelli, tá? 15ª rodada, clássico aí de opostos, né? O Guarani tá mais na parte de cima. Não, a Ponte Preta tá mais na parte de cima. A Ponte Preta na parte de cima e o Guarani ali querendo subir. Isso é uma tendência desde o início, tá? Não é nem questão de momentos. A Ponte Preta, desde o início da Série C, ele tá fazendo uma campanha sólida, né? No topo, já tá praticamente com a classificação encaminhada. Inclusive, o Guarani começou muito mal, até na zona de abaixamento. Acho que o Guarani começou com 3 derrotas da Série C, inclusive, né? Enfim, começou no Z4, deu uma crescida, mas tá no meio de tabela. Não é o suficiente pelas pretensões aí do Bugre. E a gente vai analisar tudo isso desse confronto agora no nosso aplicativo Togame Arena, que vai pintar aí na tela agora para você a interface, e um QR Code para você baixar o app de forma gratuita, beleza? Sempre importante ali você ter estatísticas, você ter informação, tudo para poder embasar aí os seus conhecimentos para as apostas esportivas, beleza? O momento recente do Bugre é uma coisa inacreditável, né? 4 derrotas consecutivas, calma que a gente vai dar uma ilustrada nisso aí logo mais. E a Ponte Preta é um timezinho um pouco mais sólido, tá, velho? Não à toa, é o vice-líder da competição com 26 pontos marcados. Eu acredito que os 3 primeiros aí já estão com classificação encaminhada, né? Dificilmente serão eliminados, seria coisa de perder todos os jogos e ainda depender de uma combinação aí de resultados dos outros jogos, né? Não estão classificados matematicamente ainda, Ponte Preta e Londrina, mas já pode cravar como classificado. E a gente tem o Guarani em 12º lugar, com 16 pontos marcados. E é importante explicar aqui o regulamento da Série C. É um turno único, tá? Ou seja, são 19 rodadas apenas e essa já é a 15ª. Restam 5 jogos só. E o G8, eles classificam para uma segunda fase. Então a gente tem que analisar ali a diferença, do Guarani, 12º, para o Floresta, 8º. São 4 pontos de distância. Tirar 4 pontos em 15 não é tão fácil, não. Então a tarefa do Bugre é complicada nessa reta final. Mudou de treinador recentemente, né? Tirou o treinador do Ipiranga, inclusive, que está no G8. E aí vai ter que dar essa arrancada na reta final, se quiser voltar à Série B do Brasileirão. Eles vão para os confrontos, né? A Ponte Preta que vem de derrota para o líder Caxias, né? 2-1. Jogando fora de casa, e venceu o Floresta 2-1 jogando como mandante e perdeu do São Bernardo por 2-0. Tomou gol aí nos últimos 3 jogos, né? Mas é um time que empata muito pouco, né? A gente vê aí que ou vence ou eu acho que só teve esse empate contra o ABC. Eu acho que foi o único empate, de fato, que o ABC, inclusive, é o segundo time que mais empata, né? Só o Anápolis empata mais nesta série C. E aí uma campanha bem consistente, né? Muito bem fora de casa, né? Ele teve algumas derrotas em casa, inclusive. Perdeu para o Brusque, perdeu para o próprio Ipiranga, que é do Matheus Costa, né? Então conhece, né? Conhece o time da Ponte Preta, já enfrentou e já ganhou. Então tem esse ponto positivo aí para o Guarani, que vem mal, né? Até teve uma arrancada, pois é, velho. Mas a sequência recente é de 3 jogos sem vencer, 4 jogos... 3, porque... 2, na verdade, né? Porque tem a... Quer dizer... 3, na Série C são... Não, sem vencer na Série C já são 4 jogos, tá? Isso porque tá aparecendo os jogos aí da Taça Paulista, né? Então a gente vai desconsiderar. Esse jogo contra o Primavera a gente nem coloca na conta, mas... Vamos lá, Série C. Vem de derrota em casa para o Náutico por 1-0. Perdeu para o Anápolis por 2-0. Anápolis que era um time ali do Z4, né? Aí empatou em 0-0 com o Ituano e empatou em 1-1 contra o Londrina. Ou seja, 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. Essa Série C do Bugre ela é dividida em 3 momentos. Ele começou muito mal, eu vou até conferir aqui se ele perdeu os 3... É isso mesmo que eu falei ali. Ele perdeu os 3 primeiros jogos, tá? Ele começou a competição ali na lanterna, aí teve uma arrancada aqui, ó, um pouquinho depois, tá? Deu uma arrancada, deu uma crescida, melhorou, e agora nessa reta final teve uma queda de novo. Tirou um treinador que estava no G8, né? De um concorrente direto ali, que é o Ipiranga, e agora tem que dar essa arrancada aí na reta final, se quiser buscar a classificação. E eu, inclusive, acho que esse fator, mudança de treinador e momento da equipe, acaba condicionando para ser um confronto muito mais sobre análise de contexto do que análise estatística aí, de fato, do Guarani. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, né? Porque é um jogo onde o favoritismo é muito alto da Ponte Preta. Exato, e, ao mesmo tempo, um jogo que tende a poucos gols, né? Porque são 2 boas defesas, né? Isso. Ponte Preta tomou 13 gols e o Guarani tomou 12. Cara, aí vamos lá. Enfim.
é isso que eu quis analisar aqui, tá? Esse jogo, em termos de estatística, se você não conhece o contexto das equipes, você só faz olhar tabela de classificação e resultados das equipes, números, essas são as duas apostas aí, as melhores, digamos assim, né? Ou você vai numa aposta, numa vitória da Ponte Preta, ou no under 2,5, que a odd é muito baixa, inclusive, né? Só que, ao meu ver, a análise desse confronto passa muito por contexto, tá? O Guarani ele já vem de 3 jogos sem marcar gol até, são 4 jogos sem vencer. É um time que, nessa reta final aí de 5 jogos, ele precisa vencer pelo menos 3. Talvez ele tenha que vencer até 4 se quiser buscar uma classificação, tá? A gente tá falando de Guarani, uma equipe que é campeão de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, cara, ao meu ver, é um clássico, as coisas se nivelam, então naturalmente, ao meu ver, essa discrepância de odds, ela já tá um pouco absurda por isso, tá? Eu não enxergo essa diferença tão grande, considerando que é um clássico local ali, o derby, né, campineiro. E esse momento do Guarani, com mudança de treinador, precisando dar uma volta por cima, ao meu ver, acaba condicionando para um jogo de gols, tá? Um jogo de gols. Eu, inclusive, gosto aqui do mais de 1,5, que paga 1,58. Só que qual é a minha análise para esse mercado? Se for para sair 2 gols nesse jogo, eu acho que o mais provável seja um 1-1. Seria o placar mais plausível saindo 2 gols. E não 2-0 para a Ponte Preta. Então, se você for aqui na aba de gols, você vai ver que o gol do Guarani tá pagando em 90, velho. E aí, em termos de odd, em termos de valor, eu enxergo mais valor aqui. É praticamente o dobro do valor investido. É uma odd muito alta que eu enxergo muito valor. Ah, mas o Guarani não tem um ataque tão bom e a Ponte Preta tem uma defesa muito boa. Eu sei, mas eu acho que passa muito pelo contexto a análise desse jogo. O Guarani precisa vencer urgentemente. É um clássico, as coisas se nivelam naturalmente. Tá com um treinador novo, naturalmente os jogadores tendem a correr mais para ter espaço na equipe. Então, pelo valor da odd, eu gosto muito desse gol do Guarani pagando em 90. Muito bem, então gol do Bugre, né? Nossa dica aí para o clássico campineiro pela Série C. Agora a gente vai para a Série B, tem Novo Horizontino e Avaí, né? Um time que está no G4 e outro que quer entrar no G4. O jogo é sábado às 4 da tarde lá no Jorjão. Grande nome. São 2 times aí que fortes candidatos, eu diria, ao acesso, né? O Novo Horizontino, mais uma vez, terceiro ano seguido aí, brigando pelo G4. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena. A gente tem o Avaí ali que tá pertinho, né? Tá em 8º, é isso mesmo. Retrospecto recente, um pouco instável aí das duas equipes. Já já a gente vai dar uma olhadinha aí nos confrontos recentes. O Novo Horizontino já tem 34 pontos marcados, abriu 4 ali para o Remo, que é o primeiro time fora do G4, né? Terminou o primeiro turno bem, uma campanha sólida aí do... É Tigre também, né? O Tigre, né? Tigre de Novo Horizonte. E a gente tem aí o Leão Catarinense, o Avaí, com 28 pontos marcados, tá apenas 2 pontos do G4, então tá fortíssimo na briga pelo acesso ao Avaí. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Grêmio Novo Horizontino, que perdeu, foi goleado, na verdade, 4-0 né, CRB, 4-0, resultado bem surpreendente. Antes venceu o líder Goiás, 1-0 em casa, empatou fora com o Remo 1-1, ganhou em casa do América Mineiro, empatou fora o duelo paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto e empatou antes em casa, aí foi um tropeço, né, contra o Amazonas 1-1, né? Um time bem estável, esse último jogo que destoou, né? Mas é um time também que toma gol. Perde pouco normalmente, mas... Tem uma defesa ali que toma pouco gol, mas na maioria dos jogos toma gol, né? A gente vê aí que é um time que é sólido, mas ao mesmo tempo em alguns jogos ali ele também é vazado. Já a equipe do Avaí... Cara, ele vinha de 5 jogos sem perder e aí tomou essa goleada de 4-0. E aí a gente vai trazer aqui agora o Avaí, que é um pouquinho oposto, né? Porque ele vinha de 4 jogos sem vencer e aplicou uma goleada, né? 5-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, lá na ressacada. Deu uma animada aí o Avaí, que vinha nessa sequência que era ruim, tá? Tinha tomado até uma goleada ali pro Atlético, teve um jogador expulso, mas já tava perdendo por 2-0 quando teve a expulsão. Então vinha num momento ruim, teve essa goleada. O Novo Horizontino vinha num momento bom e sofreu uma goleada. Então, e aí? O que será que vai pesar? Tem uma estatística interessante no Novo Horizontino, que ele fez gol em todos os jogos fora de casa, com exceção desse jogo contra o Atlético. Tá, então o time que... Do Avaí, né? Do Avaí. Ele deixou gol aí em todos os jogos como visitante, só nesse jogo aí, nesse 4-0 que ele não marcou, mas antes você pode pegar aí que você vai achar um gol fora de casa. Ele marcou gol em quase todos os jogos da... Eu acho que é o melhor ataque da Série B, né, inclusive? Não sei se é o melhor, mas é uns mais... Se não me engano, 26 gols marcados, eu acho que uns que menos passam em branco, né, a equipe do Avaí. Bom, dito isso... Eu queria ver até aqui, ó, em termos de saldo de gol, pelo menos ele é um dos melhores. Eu acredito que é isso mesmo. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, né? Porque o favoritismo é do time da casa, né? Aquelas odds que a gente já conhece ali em Série B. Cara, eu acho que tá mais discrepante, tá? Do que é o normal. Ao meu ver, o justo seria... Novo Horizontino tá ali, vamos botar 2,30, 2,40 e o Avaí tá algo em torno de 3,60, 3,50. Eu acho que o justo seria mais ou menos por aí. Eu tô enxergando uma discrepância muito grande, tá? Principalmente levando em consideração, não só pelas equipes. Essa minha análise de odds, ela passa
por uma análise teórica ali de elencos, tá? Comparando elencos, eu não vejo uma disparidade muito grande. E ainda você coloca o contexto, né? O Novo Horizontino vem de um 4-0 pro CRB. CRB que vinha na sequência ruim, tá? E aí tomou 4-0 lá em Maceió do Galo de Campina, enquanto o Avaí vinha na sequência ruim e mete um 5-0 em casa, que dá um ânimo, né? E ainda tem essa estatística que o Fábio trouxe, o Avaí como visitante, ele só não marcou gol em um jogo. E por causa da odd, por causa do contexto, eu gosto aqui do gol do Avaí, Fabiano. O que é que você acha? Boa, a odd muito boa, né? Para um time que faz gol quase todo jogo, assim, pode não bater, mas tem valor, tem uma grande probabilidade, né? Ao meu ver, essa odd aqui, o justo seria ali 1,55 a 1,60, mais ou menos por aí, em termos de probabilidade. Como tá 1,76, eu enxergo muito valor, tanto pela qualidade da equipe do Avaí, quanto por esse contexto aí, o Avaí vindo de goleada, Novo Horizontino tomando uma goleada, basta um golzinho do Avaí para essa aposta ser green, gosto bastante. Bom, então vamos aí no gol do Avaí, né, nossa dica aí pro duelo contra o Novo Horizontino. Bom, a gente segue falando de Série B, tem Amazonas e Goiás, tá? O líder Goiás contra o vice-lanterna, Amazonas, jogo sábado às 6h30 na Arena da Amazônia. Pois é, cara, é mais um jogo que vai passar muito pelo contexto, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, por quê? A gente tá falando aqui de um duelo que é entre o líder, né, e o vice-lanterna. Então logo de cara a gente pensa que, vamos em algo a favor do Goiás, mas calma lá. Goiás líder com 37 pontos marcados, já abriu 7 em relação ao Remo ali, tá? E a gente tem um Amazonas que é vice-lanterna com 19 pontos em 19 jogos, a onça pintada aí tá sofrendo nessa Série B, tá? Mas, se a gente puxa esse retrospecto recente do Amazonas, são resultados interessantes. Meteu um 3-0 em casa no Botafogo de Ribeirão Preto, aí empata com o Paysandu, mas empatou fora contra o Coritiba, que é um grande resultado, tá? Coritiba que tá ali, brigando na parte de cima da tabela de classificação, empatou fora o Amazonas. 3 jogos interessantes, conseguiu marcar gol aí nos últimos 4 jogos, né? Então a gente já consegue enxergar algo um pouco mais positivo ali, eu diria, para a onça pintada. Se não me engano, nos últimos 9 jogos ele só não marcou em um, que foi na derrota para o Atlético Paranaense. Eles derrotam em casa por 1-0 para o Atlético Paranaense. É isso mesmo. Assim, mesmo quando ele perde, ele deixa pelo menos um golzinho aí. Sim, fez 2 fora ali contra o Criciúma também. Pois é, sobretudo em casa vem bem aí, ofensivamente pelo menos, o Goiás a onça pintada. Quase perdia do Remo, né? Mas conseguiu empatar no finzinho, 1-1. Antes havia sido derrotado, fora para o Novo Horizontino. Aí em casa venceu o Cuiabá, fora, grande vitória contra o Atlético Paranaense e empatou em casa contra o Criciúma, teve vitória fora contra a Chapecoense, aí teve 2 derrotas, né? Já perdeu em casa, por exemplo, para o Atlético, né? Pois fora também para o CRB. E aí eu quero trazer um retrospecto negativo do lado do Goiás, que é o quê? Nos últimos 8 jogos, ele sofreu gol em 7, tá? O único jogo que ele não levou gol aí no recorte recente foi contra o Atlético Paranaense. Fora, né? Então, aqui em casa ele levou gol. Mas no caso aqui o jogo é fora mesmo. Sim, então, O que interessa é essa estatística, de fato. Mas é isso, vamos lá, vamos para o nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo é do time... Do Goiás. Do Goiás, né? Eu acho que tá justo. As odds, ao meu ver, é por aí. Sim. Natural, né? É difícil a gente ter um visitante favorito, mas a gente tá falando de um contexto que é líder contra vice-lanterna. Mas, cara, o Goiás, ele vem sofrendo muito defensivamente, tá? Esse jogo contra o Remo foi um jogo extremamente movimentado. 1-1, inclusive, foi pouco. Era jogo pra 2-2 aí. Se você pega ali a estatística de gols esperados, foi uma coisa absurda. Os 2 times passaram de 2. E o Amazonas, ele vem com esse retrospecto, pelo menos ofensivo, que é muito positivo. É um time que marcou gol em 8 dos últimos 9 jogos e que vem de 3 jogos sem perder, tá? Enquanto o Goiás, defensivamente, tem sofrido. Levou gol em 7 dos últimos 8. E, cara, quase perde pro Remo em casa. Perdeu aí recentemente também... qual foi a derrota do Goiás? 2 jogos atrás perdeu pro CRB. Enfim, e perdeu pro Atlético. Perdeu pro Atlético também recentemente, pois é. E aí, velho, eu acabo enxergando o valor aqui num golzinho do Amazonas, tá? É uma aposta de risco, mas eu acho que o Amazonas pode surpreender esse jogo. Pode surpreender, tá? Normalmente a gente pesaria, obviamente, pro lado do favorito, mas aqui eu enxergo mais valor nesse golzinho do Amazonas. Eu acho que ainda ser um joguinho movimentado, um jogo de gols. O Goiás está sofrendo defensivamente nos últimos jogos, né? Pode até vencer esse jogo. O que importa é o golzinho do Amazonas, tá? E a gente tem os números também ao nosso lado, né? O Amazonas marcou em 8 dos últimos 9. O Goiás sofreu em 7 dos últimos 8. Considerando que esse jogo é lá em Manaus, na Arena da Amazônia, eu confio em um golzinho da onça. Por isso, essa é a nossa dica do Tipster. Muito bem, então gol do Amazonas aí, nossa dica para esse confronto. A gente agora sai da Série B para a Série A. Mirassol e Vasco, né? Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 6h30, lá no Maião.
né, jogo aí pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol que já não perde há um bom tempo, né? 9 jogos aí. E o Vasco que também acho que não ganha um bom tempo. Acho que não ganhou, né, depois da pausa. Da Copa ganhou não, mas empata muito, né, o Vasco. O Mirassol ele não perde a 8 e o Vasco não ganha a 6. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar isso aí melhor. O Vasco tá um empatite do caramba, né? Empatou as últimas 4 aí, mas tem a eliminação para a Sul-Americana no meio. Situação complicada do Vasco da Gama, né? A gente tem ali um Mirassol em 7º lugar, olha isso, o Mirassol brigando por vaga na Libertadores e outra com 15 jogos, tá? 15 jogos. O Mirassol, ele tem 2 jogos a menos do que o Bragantino, por exemplo, ali, ó, que tá em 5º. Então, cara, é uma campanha de se aplaudir, tá? São 2 derrotas apenas que o Mirassol tem nesse Brasileirão, é um negócio inacreditável. Enquanto isso, a gente tem um Vasco aí, ó, que eu acho que já perdeu 9 nesse Brasileirão, né? Algo assim. Tá com 15 pontos em 15 jogos disputados, o Vasco da Gama. A sorte dele é que ele tem jogo a menos ali, ó, do que os times que estão envolvendo ele tudinho, né? Grêmio e Vitória que estão acima, tem jogo a mais, e Santos e Fortaleza que estão abaixo, também tem jogo a mais, então isso pode dar um certo conforto, mas tem uma tarefa dificílima aí pela frente, fora de casa contra o Mirassol. É isso, vamos para os jogos do Mirassol, né? Os resultados recentes, empatou com o Vitória 1-1, o Mirassol nem foi tão bem, tá? O Vitória foi melhor, teve 3 bolas na trave. O Vitória tá num crescente com o Fábio Carille, velho. Melhorou. E acabou empatando. Aí venceu fora o Ceará, grande resultado, venceu o Santos em casa 3-0, empatou fora com o Palmeiras. Aí antes do Mundial, venceu o Sport 1-0, venceu o São Paulo no Morumbi, empatou com o Inter no Beira-Rio, venceu o Corinthians. Bizarro, né? Campanha muito gigante aí da equipe do Mirassol. A última derrota faz tempo, né? Foi em maio para o Bragantino, né? 1-0. Jogando fora de casa. Inclusive o time não perdeu como mandante, tá? As duas derrotas para Bragantino e Cruzeiro foram como visitante. E aí tem esse ponto, né? As 2 derrotas que o Bragantino teve foram para times ali do G6, né? Para Bragantino e Cruzeiro fora de casa. E aí tem uma estatística que é curiosa, tá? O Bragantino no início do Brasileirão, ele tinha jogos muito movimentados, né? Todo jogo ali, ó, bateu ambas marcam, vários jogos saindo... Mirassol, no caso. Eu falei Bragantino. Desculpe. O Mirassol aí, ó, vários jogos extremamente movimentados, ambas marcam batendo em tudo, 2-2, 2-2, 4-1. Só que se você puxa no recorte recente, a gente vê que a defesa do Mirassol melhorou muito e o ataque segue performando muito bem. Então tivemos aí vitórias do Mirassol sem sofrer gol. 2-0, 1-0, 3-0, 2-0. As 4 últimas vitórias, inclusive, do Mirassol foram sem sofrer gols, tá? E tem pela frente um Vasco que... Cara, inclusive, acho que o Verreto pode ser que acabe sendo poupado para esse jogo. O Verreto tá numa sequência de jogos muito grande, tá jogando 90 minutos aí normalmente. Vasco que foi aí para esse jogo contra o CSA titular, né? Foi titular, o Coutinho até entrou também ali, fisicamente não tá muito bem. Vasco que já vem de 6 jogos sem saber o que é vencer, marcou só 3 gols nesse retrospecto aí de 6 criou bastante, jogos. né, contra o CSA, mas não... Cara, criou muito também contra o Inter, mas aí vacilou também. Cara, o problema é que o Vasco cria e não converte, pô. Esse jogo contra o Grêmio também era jogo pro Vasco ter feito 2 gols, contra o Inter eventualmente dava pra ter feito, o CSA dava pra ter ganho. Mas, cara, não passa confiança. Inclusive, a nossa dica do Tipster ali foi confiando no gol do Vasco, e não saiu esse gol, né? É um time que não passa confiança. Eu acho que é muito sobre isso. Difícil acreditar em algo aí a favor do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, tá? Bom, momento Bet Nacional na tela, vamos lá, porque o favoritismo é de quem? É do time Mirassol, da casa, e grande, né? O Avaí, grande, qual o dobro, né? Mais do dobro aí do valor da odd aí de um time para outro. E o Vasco eu acho que vai poupar, porque o Vasco precisa de dinheiro logo, né? O Vasco tá numa crise financeira, então a Copa do Brasil vale muito, porque a premiação é muito alta, e empatou, né, lá em Maceió. Então, precisa fazer valer a força de São Januário, precisa vencer esse jogo aí pra nem correr risco de ir pra pênalti, né? E assim, eu já acho que a vitória do Mirassol tem uma boa odd, tá? Eu acho que vale a pena aí. Mas... dá pra gente se proteger um pouquinho a mais, né? A gente viu aí que a defesa do Mirassol melhorou muito. Nas últimas 4 vitórias do clube mandante aí, não sofreu gols. Então, velho, eu acho que pra se proteger um pouquinho a mais, né? Vai que a gente tem aí um 0-0, 1-1, eventualmente. Eu gosto bastante aqui do dupla hipótese, menos de 3 pontos em gols. Eu acho que aqui a gente tá bem protegido. Não imagino que vai ser um jogo muito movimentado também, uma goleada, eventualmente, nem nada do tipo. Então a gente tem aqui 6 possíveis resultados, que são 4 vitórias do Mirassol, 1-0, 2-0, 3-0 e 2-1, esses 4 placares, e também 2 empates com poucos gols, 0-0 e 1-1. Esses 6 aí placares são green nessa aposta, que eu acho que são os mais plausíveis para acontecer. Por isso, essa é a nossa dica do Tipster. Muito bem, então dica dada aí para Mirassol e Vasco. Vamos agora para o duelo tricolor, né? Tricolor carioca contra tricolor gaúcho, Fluminense e Grêmio, né? Jogo às 9 da noite lá no Maracanã.
18ª rodada, o Grêmio que venceu o jogo atrasado, né, contra o Fortaleza, Sim. e o Fluminense que voltou a vencer, venceu o Inter, né? E curioso também que é a questão dos treinadores, né? O Renato Gaúcho era do Grêmio há pouco tempo, o Mano Menezes era do Flu há pouco exatamente. tempo, então são dois treinadores aí que se conhecem bastante, e ainda tem esse fator, né? O Fluminense quebrou a sequência aí, agora contra um gaúcho também, o Internacional. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor. Dois times que não venciam há um bom tempo e voltaram a vencer na Copa do Brasil, os dois vencendo por 2-1. Olha aí que curiosidade maravilhosa. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, né? Porque são dois times que caíram de rendimento recentemente e estão ali em meio de tabela, né? O Fluminense até começou o Brasileirão ali brigando pelo G6 e tal, mas já está em 12º, 20 pontos marcados. O Grêmio também tem os mesmos 20, mas a situação é um pouco mais crítica porque já tem um jogo a mais do que o tricolor carioca, tá? Fluminense, Fábio Hermano, pós-Copa do Mundo, vinha de 4 derrotas seguidas, mas enfim, venceu. E uma grande vitória. Né? Renato Gaúcho é pai do Inter, né? Então venceu. A gente até destacou isso, né, velho? Ficou até um pouco com medo será que de apostar no Renato... Inter e realmente Renato prevaleceu aí. Pois é. 2-1 jogando em pleno Beira-Rio, né? Vai com a vantagem pro jogo da volta no Maracanã. Antes disso, derrotas, mas aí jogos difíceis, tá? São Paulo no Morumbi, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né? Os 3 primeiros e depois o São Paulo, que tá muito bem. O São Paulo pós-Copa do Mundo é um dos times com os melhores retrospectos, né? Então, pô, foi uma sequência de 4 jogos ali que ele pegou, pode dizer, dos 5 melhores do Brasil hoje, né? Realmente uma sequência muito dura, mas ainda não justifica perder os 4, né? Acho que é realmente preocupante, mas venceu esse último jogo, pode ser que dê uma animada aí pro lado do tricolor carioca. E tem pela frente um Grêmio que é extremamente instável, né? Que a gente também destacava isso, que pós-Copa do Mundo, 5 jogos não tinha vencido nenhum, e aqui era uma sequência bem mais fácil até do que a do Fluminense, né? Bem mais fácil não. Ele teve uns confrontos difíceis aí. Cruzeiro fora é difícil, né? Mas, pô, pegou o Vasco, pegou o Alianza Lima em casa, também não conseguiu vencer, perdeu pro Palmeiras fora por 1-0 também, e aí conseguiu essa vitória diante do Fortaleza para dar uma respirada pela Copa pelo Brasileirão, né? Pelo Brasileirão. Atrasado, né? Exatamente, pela Copa do Brasil, o Grêmio que já foi eliminado pro CSA, né? Isso, exatamente. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. Porque o favoritismo é do Flusão, né? Mas tem aquela questão, será que o Fluminense vai poupar? Pois é, eu acho que essa odd ela tá baixa para você ir na vitória seca do Fluminense. Eu acho que o Fluminense ainda não passa essas grandes confianças aí de que vai vencer o jogo. Mas eu confio, obviamente, mais no Fluminense, principalmente jogando em casa, do que no Grêmio, né? É uma equipe mais qualificada também, ao meu ver, tá? Passa mais confiança. O Grêmio ganhou, mas jogou nada, né? Fez 2 gols de pênaltis no início e também não foi mais nada no jogo. Não, cara, eu acho que esse jogo é empate, tá? Eu acho que ele pende muito pra empate, 0-0, 1-1, ao meu ver, a cara desse jogo. E por isso eu acho que vale a pena a gente se proteger aqui num dupla hipótese do Fluminense, tá? Aí combina com menos 3 pontos e gols, que é uma tendência altíssima em jogos dos dois times, até, eu diria, tá? E acaba sendo bem mais seguro. Diferente do último jogo aí que eu analisei, que eu vejo valor na vitória do Mirassol contra o Vasco, aqui eu já não vejo valor na vitória do Fluminense contra o Grêmio, porque eu acho que pende muito pro empate. Mas, óbvio, o Flu é favorito, pode vencer esse jogo também, então coloca na conta aí tanto vitória do Flu com poucos gols, quanto empate com poucos gols, que eu acho que vai dar uma boa. Eu, inclusive, recomendo menos de 2,5, tá? Eu acho que é uma boa pedida também, um menos de 2,5. Depende se o Fluminense não for com o time titular, né? Poupar demais. Pode ser até mais, fica arriscado, dupla hipótese do Flu, né? E aí você eventualmente pode vir aqui, ó, cadê a aba de gols? Na aba de gols, o menos de 2,5 pagando em 53, eu acho que tem seu valor também, tá? Se o Fluminense for poupar, eu recomendo essa aí, inclusive, ao invés da nossa aposta. Mas a gente não tem essa informação ainda, tem que gravar com antecedência, então vamos nela. Boa, então de cada daí para Fluminense e Grêmio, a gente encerra com o duelo nordestino, tá? Que inclusive é o jogo que vai abrir esta rodada da Série A, Sport e Bahia. Duelo dos dois maiores do Nordeste, Fábio Hermano? É uma pergunta. É possível, acho que sim. Acho que... Um tem Campeonato Brasileiro, né? O outro tem 2 campeonatos, Copa do Brasil, né? Um é o único que tem Copa do Brasil. O outro é o único bicampeão brasileiro da Série A. Então, mais momentos bem opostos, né? O jogo é sábado, 4 horas na Ilha do Retiro. O Sport que não vence, hein? Cara, desde Se fosse um desodorante seria bom, né? Mas como ele é um time de futebol... Como era o mundo na última vitória do Sport? Vencer é importante. Você já parou pra refletir isso? Como era o mundo na última vitória do Sport? O Papa tava vivo ainda, né? Tá, maço, pô. Cara, não tinha tanta coisa absurda que não tinha acontecido. O Papa tava vivo. Copa do Mundo não tinha nem começado, louco. É isso. Cara, março, a última vitória do Sport. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar, que quase vence, né, o Sport no último jogo, quase vence, foi no detalhe. É uma sequência... Quantos jogos, velho? O Sport acho que é 18, né? 19. São muitos. Muitos. Enquanto isso, o Bahia vem muito bem, né? Mais uma vez, mais uma grande campanha do Bahia. Tá em 4º lugar do Campeonato Brasileiro, tá? O tricolor baiano. São 28 pontos marcados em 15 jogos. Enquanto isso, o Sport lá, lanterninha com 5 pontos. Praticamente impossível aí o Sport escapar, né? Acho que a chance de rebaixamento já passa de 99%. Porque a gente tem o que aí, velho? Faltam... Eu queria saber em quantidade de pontos, mas eu tô com preguiça aqui de fazer as contas, né? Faltam 23 rodadas, dá o quê? 69 pontos. O Sport tem que fazer uns 40, né? É por aí.
Difícil demais. É difícil demais. Para um time que não ganhou nenhum o time agora. É ruim também, né? O time pode até ganhar um jogo aí, mas o time é bem abaixo. Pois é. Vamos para os confrontos recentes, né? O Sport que vem de 2 empates, pelo menos parou de perder, né? E marcou 2 gols nos 2 jogos. 2 gols contra Vitória e Santos, né? O Santos foi absurdo, né? Abriu 2-0. Ficou 1 a mais. 1 a mais e conseguiu tomar... Esse jogo eu acho que foi o que decretou o rebaixamento. Isso aí, depois de abrir 2-0 com 1 a mais e tomar Era o jogo para ganhar e dar aquela esperança, tipo, eita, ainda dá. Quem empatou fora, aí ganha. Não, empatou fora com gol no último minuto, do jeito que foi. Contra tava o Botafogo, um roteiro ali que poderia surpreender, mas e contra o Botafogo ele foi até bem, ele tomou o gol nos acréscimos. Sim, foi, o gol do Cuiabano, foi no finalzinho já. Mas depois desse jogo aí, eu acho que o Sport já era, não tem como mais. O Sport que não levou gol apenas em um jogo, eu acho que só, ou foi 2, né? Contra o Fortaleza. Não, é porque, Fortaleza, é isso. O do Ceará aqui foi Copa do Nordeste. O Fortaleza foi aquele jogo que a bola entrou, tá? E o juiz não deu. Sim. Ainda teve isso. E contra o São Paulo no primeiro jogo. A primeira rodada que teve um pênalti que o galera perdeu ainda também, então... né? Todos os outros jogos o Sport levou gol. E só para trazer aquela informação, a última vitória do Sport foi lá no dia 22 de março, final do Campeonato Pernambucano. E a última vez que o Sport venceu na ilha foi na semifinal do Campeonato Pernambucano, tá? Nem na final do Pernambucano ele ganhou. Curiosidade, tá? A última vitória do Bahia também foi contra o Retrô, mas foi há 3 dias. Pois é. Pequena diferença. 3 dias, 4 meses. Isso. Bom, 3-2, né? Também e poupando, né? Mas foi... Poupou, cara, foi um gol inacreditável ali também, do Retrô. Enfim, o Bahia é bem mais sólido, né? Foi praticamente reserva aí. Não tá mais na Copa Libertadores. Tá sem o Pulga, tá? Desfalque importante. Saiu machucado contra o Retrô. Talvez seja desfalque aí contra o Sport, mas, enfim, também contra o Sport não precisa de tantos jogadores bons assim. O Bahia que meteu 3 no Retrô, meteu 3 no Juventude, aí foi eliminado ali pelo América de Cali, né? A única derrota, né, após a volta. E os 2 jogos que ele não marcou gol, né? Contra o Fortaleza ele faz gol, fez 2 no Atlético, fez 2 no Fortaleza, é um time com ataque muito bom. 3 no Náutico, 3 no Bragantino. É sólido o Bahia, né? Difícil passar em branco. Momento Bet Nacional, e aí? Primeira vitória do Sport, pagando 3. Eu acho que não. Cara, inclusive tem muito valor aqui. A hora do Bahia tá naquele... O famigerado binguinho aí, se você for fazer do sabadão, vale botar a vitória do Bahia na conta, né? Mas as odds estão tão altas, né? A odd do Bahia tá tão alta, que acaba abrindo brecha aqui pra a gente pegar o empate ao Bahia com um golzinho do Bahia, né? Coisa que aconteceu, por exemplo, nos últimos 2 jogos aí do Sport. O Sport deu uma melhorada, empatou em 2-2 com o Vitória, empatou em 2-2 com o Santos. Se a gente tiver um empate com gols, essa aposta é green. A gente tá aqui no dupla hipótese do Bahia, tirando o 0-0, né? E, cara, eu acho que é uma odd muito boa. 1,58 pra essa aposta aqui. Se o Bahia tivesse ido titular contra o Retrô, você poderia até ter um certo receio ali. Mas ele poupou contra o Retrô pra ir com força máxima aqui contra o Sport. É um clássico regional, então o Bahia não vai tirar o pé, nem nada do tipo. Então, cara, gosto bastante dessa opção aqui. Bateu em praticamente todos os jogos que o Sport jogou contra, né? Isso. Em jogos do Sport, essa aqui só não bateu contra o São Paulo e contra o Fortaleza, a favor do adversário, no caso. Que foi a questão do gol, né? Não foi nem o dupla hipótese. Não foi nem o dupla hipótese, né? Porque o dupla hipótese bateu em todos os jogos pro adversário contra o Sport. Então, velho, eu acho que essa aqui é muito segura. Vamos com o stake dobrado, essa aqui é a nossa hotbet. Opa, 188 não, 100. Aqui. Muito bem, então, dica dada aí para Sport Bahia, o Sport vai ganhar em algum momento, mas eu acho que não vai ser nesse final de semana. Cara, eu não sei, tá? Inclusive, assim, eu tô achando que o Bahia vai atropelar, viu? Eu tô com essa sensação. Meu irmão, é uma parada que, tipo assim... Eu acho que a cada jogo que passa, os times vão entrar com mais seriedade contra o Sport pra não ser o time que vai perder pro Sport. Ninguém quer esse título. Ninguém quer esse... Cara, vai terminar o turno já, o Sport não ganhou de ninguém. Isso. Bom, é isso. Chegamos ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí pra você qual é a melhor deste sabadão. E é isso. Lembre-se que aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Jogue sempre com responsabilidade. Valeu, Matheus. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.